Passo a palavra, então, para Dina Alves, que é advogada, pesquisadora e coordenadora do Departamento de Segurança e Justiça do IBCCRIM. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a Monique Cruz pelo convite, pela confiança também de estar aqui somando com o mecanismo e com o comitê. Muito importante esse debate, né, nesses tempos políticos tão cruéis, mas que para a gente, né, para a população preta, para a população pobre e periférica, é uma história muito antiga. E é muito difícil falar de tortura, dessa violência histórica, para quem nunca sofreu tortura, porque é um ato de tentativa de traduzir uma dor. E eu estou falando justamente da minha fala e das histórias que eu vou colocar aqui, mas ouvindo você falar. É muito difícil para quem nunca foi torturado, para quem nunca foi preso, para quem nunca passou fome, para quem nunca passou frio. Né, a gente tem um público aqui, né, uma casta privilegiada da sociedade do Rio de Janeiro, que é uma elite branca, na sua maioria. É importante falar isso porque a gente não pode falar de tortura, de encarceramento em massa, de morte, de genocídio, sem falar de branquitude. E sem falar de branquitude, principalmente no curso de Direito, né? Principalmente falando do maior poder que domina esse país, que é o Poder Judiciário, que é o poder que tem a caneta na mão e com uma canetada consegue matar muitas pessoas, consegue produzir muitos massacres, consegue produzir muito sofrimento. E não é só o sofrimento de quem está preso, ou de quem já morreu, mas de quem fica, né? Dos familiares, o sofrimento dos familiares, dos filhos e das filhas, né? Das mulheres negras encarceradas, por exemplo, que nos últimos 14 anos de um governo progressista aumentou 567% nesse país. Então, a gente não consegue falar de todos esses assuntos e dessas violências históricas sem falar dos responsáveis pela produção desse sofrimento, que é a branquitude. Se você é branco e se você é rico, e se você tem esse privilégio de estar dentro da universidade, eu quero avisar que eu sou filha da PUC também, mas eu sou filha da PUC porque eu consegui fazer com que essa máquina desse sistema tivesse um pequeno defeito. E aí eu consegui passar e consegui entrar na PUC, fazer doutorado. Sou de São Paulo, sou baiana, mas eu moro em São Paulo e sou doutoranda da PUC. E sou quase que a única mulher negra com a melanina nem tão acentuada, mas negra, me assumo negra, com uma categoria política, e quase que a única dentro de uma sala de aula, de um curso de pós-graduação. Então é importante a gente falar isso, eu sei que isso incomoda, mas acredito que os brancos comprometidos, que os brancos conscientes desse lugar de produção de sofrimento, precisam ouvir isso. E assumir para si. E não dormir direito. E assistir a 13ª Emenda, que é um documentário muito importante, que diz muito sobre o país, diz muito sobre o Brasil. Porque a branquitude imperial da era Trump está reatualizando as suas formas de racismo estrutural para o mundo inteiro. E o Brasil está aí, né, com nosso governo ilegítimo, fazendo essa reatualização da branquitude, da violência e do genocídio. O Brasil produz 60 mil mortes, principalmente de negros, principalmente de jovens, principalmente de homens. No momento mais bonito da sua juventude, que é justamente a juventude, os 15 anos, né, os 20 anos, os 25 anos, os 29 anos.
o Brasil produz quase 700 mil pessoas encarceradas. E tem um relatório da ONU, que foi feita uma pesquisa dentro das prisões que eu gostaria de ler para vocês, que aí são depoimentos de presos. Nessa pesquisa da ONU, esse relatório, eles detalham exatamente várias formas de torturas, que eu não vou conseguir traduzir a dor para vocês por conta de uma empatia racial também. Porque quando a gente vê um corpo negro no chão, quando a gente vê o sangue, quando a gente vê decapitações, dificilmente a branquitude vai conseguir ter essa empatia e sentir essa dor. A gente tem um problema muito sério de identidade no Brasil. Então a gente não vai conseguir, vocês não vão conseguir. Esse relatório, ele coloca, a ONU fez essa denúncia, isso foi em 2014. De lá para cá, tantas outras torturas aconteceram e são naturalizadas diariamente. Então os presos falaram que sofriam espancamentos, agressões físicas, uso de choques elétricos no corpo, sufocamento com saco plástico, violência sexual, principalmente as mulheres, psicológica, afogamento em privadas com fezes, ingestão de parafina. O relatório denunciou que os exames de corpo de delito de presos que denunciam abusos são tardios, realizados de forma superficial ou na presença de policiais torturadores. Os exames apreendidos pela organização não contêm fotografias de lesões, impressões digitais dos presos e outras informações essenciais da investigação. A ONU também fez graves denúncias de casos de violações de direitos humanos nas prisões brasileiras. Superlotação nas unidades, a gente já sabe, em alguns casos com quase 3 vezes mais do que a sua capacidade. Recorrente casos de tortura na detenção e no interrogatório. Condições caóticas dentro das instalações, com grande impacto nas condições de vida dos detentos e no acesso à assistência jurídica, aos cuidados com a saúde, ao apoio psicossocial, à oportunidade de trabalho, ao estudo, frequente uso de spray de pimenta, gás lacrimogêneo, bomba de ruídos e bala de borracha, uso de armamento pesado, incluindo fuzis, escopetas, espingardas e pistola pelos funcionários das prisões. Acho que foi o que você falou. Então, nesse relatório consta que negros enfrentam um risco significativamente maior de encarceramento em massa, de abuso policial, de tortura, maus-trato, negligência médica e recebem sentenças maiores que os brancos pelo mesmo crime e a discriminação na prisão, sugerindo alto grau de racismo institucional. Esse relatório foi de 2014 e a gente teve o início do ano com vários massacres no Brasil inteiro. E aí a gente não precisa nem detalhar os tipos de torturas, as formas de morte, as formas de produção de morte dentro dos cárceres e nas ruas desse país, né? Em qualquer beco, em qualquer gueto, em qualquer comunidade, a gente vive um estado de exceção histórico, na verdade, né? O estado de exceção histórico que inclusive passou pela ditadura. E aí a gente não pode definir tortura baseado nos crimes da ditadura militar. Porque as torturas que o povo negro, que os povos pobres sofrem hoje, ela é bem antes da ditadura militar. Ela passou pela ditadura, ela fez esse caminho pela ditadura. Então, alguns corpos que sofreram tortura durante a ditadura, talvez pela sua cor de pele, causa essa empatia, causa, né, essa sensibilidade na maioria da população. E eu queria falar um pouquinho sobre 3 histórias de uma pesquisa que foi feita em São Paulo entre 2013 e 2015, que foi a minha pesquisa de mestrado, uma pesquisa, a dissertação que foi publicada em 2015, intitulada Réis Negras, Juízes Brancos. E aí 3 histórias que eu gostaria de reproduzir, né, esses depoimentos, para a gente entender também um pouco melhor qual é o perfil dessas mulheres negras que eu falei que nesses últimos 14 anos compõem aí a população carcerária brasileira. Então eu tenho a história da Joana
que é uma senhora de 60 anos de idade, que atualmente está presa na penitenciária feminina de Santana, está presa com a sua filha, e ela foi presa por tráfico de drogas. Os policiais não encontraram nenhuma droga na casa dela, mas por conta da comunidade que a dona Joana mora, ela foi acusada de traficante, acusada e condenada. Foi negado à dona Joana todos os benefícios penais que ela teria direito. Ela está presa com a filha. E no dia da prisão, toda a família foi encarcerada junto. O neto, o filho e o genro. Toda a família foi presa como traficante. O Ministério Público fez o pedido da venda da casa da dona Joana, que na verdade é um barraco, que ela mora numa comunidade muito pobre, porque o Ministério Público entendeu que, para fins de traficância, a dona Joana construiu aquela casa. Ela foi condenada a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e por corrupção de menores. O neto dela está na Fundação Casa, também acusado de tráfico. A filha está cumprindo pena na mesma cela que a dona Joana, e o filho e o genro foi mandado para o interior de São Paulo, cumpre pena no município de Casa Branca. Então, essa é uma história para ilustrar esse lugar da mulher negra. A dona Joana é negra, oriunda de um bairro pobre, não tinha trabalho formal na época que foi presa, não teve direito a nenhum benefício penal, como a dona Simone Anselmo, né? Adriana Anselmo, como o Breno, filho da desembargadora, como o Sérgio Cabral, como Maluf, enfim, como tantas outras pessoas que compõem a classe, a elite, essa casta privilegiada brasileira. Essa é uma história. A outra história é a história de Cláudia. A Cláudia também não tinha droga quando foi presa. Ela foi presa por aproximação. Ela estava com um namorado que tinha sido preso por tráfico e eles estavam juntos, os policiais fez uma perseguição e Cláudia estava com o namorado e foi presa junto com o traficante. Cláudia sofreu muita tortura. Cláudia perdeu a audição do ouvido esquerdo e levou muito chute na barriga, e na audiência ela estava com sangramento e usando fraldão, inclusive. Cláudia nem conseguia andar na audiência, mas o juiz desconsiderou o sofrimento de Cláudia e sentenciou Cláudia a 8 anos de prisão por tráfico de drogas. A Cláudia é mãe, é mulher negra, oriunda de um bairro da periferia de São Paulo e presa por tráfico de drogas. E a outra história, a última história, são várias histórias, mas eu gostaria de retratar, até porque o meu tempo é curto, é a história de Alderina, que cumpre pena com o neto e com a filha na mesma prisão. São 3 gerações, né, encarceradas. Alderina foi presa com 3 pedras de crack na região da Cracolândia, na chamada Cracolândia, em São Paulo. Ela é usuária de drogas, assumida. Ela pediu para o sistema de justiça, pediu para a Secretaria de Administração Penitenciária interná-la numa clínica, fazer um tratamento, informou que ela é usuária, mas ela foi presa como traficante. Ela engoliu 3 pedras de crack e o policial prendeu a Alderina. Alderina, logo depois, a filha da Alderina foi presa grávida, teve um filho e o filho está naquele período de amamentação e está esperando ou ser levado para uma casa de acolhimento, porque nem Cláudia nem a sua filha tem outros familiares para retirar a criança, ou a pastoral também está tentando fazer uma mediação com a família, com o sistema, para que a criança não vá para adoção. Então, Alderina e sua filha são mulheres negras, são mulheres pobres, viviam na rua, são mães, é avó. Alderina é lésbica, é uma outra condição de muito mais vulnerabilidade dentro da prisão. E esse é o perfil
Esse é o perfil da população feminina encarcerada. É esse lugar de mais alta vulnerabilidade. E que nos diz muito sobre racismo estrutural, sobre racismo como um princípio que regula essas relações todas. E aí, quando eu falo que não dá para falar, né, desse sistema de morte, de produção de morte, através do Poder Judiciário, e aí eu estou falando especificamente do Poder Judiciário, mas a gente sabe que é todo um sistema, né, que é todo o Estado, que é todo o sistema capitalista, não tem como falar disso sem falar de branquitude, sem falar de quem comanda esse país, de quem comanda o planeta, que é uma branquitude planetária. E aí eu não poderia sair daqui sem falar isso, e eu acho que é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. Tenho 5 minutos. Tem um relatório muito importante, eu convido vocês a entrar no Google, chama Tortura Blindada. Tortura Blindada foi uma pesquisa que o Conectas fez em São Paulo, muito importante, em que faz uma denúncia de como que a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário produz sofrimento, produz morte. A tortura blindada, essa pesquisa ela foi feita nas audiências de custódia, que é um mecanismo extremamente importante de prevenção da violência, de prevenção da tortura. Mas que na prática, pelo menos em São Paulo, e aí aqui no Rio, eu acho que os meus camaradas, colegas aqui vai dizer como é que funciona aqui no Rio de Janeiro, e eu acredito que não seja muito diferente, mas estou falando de São Paulo, os juízes, os promotores e também a Defensoria Pública fecham os olhos, são coniventes com as violências. No momento que a pessoa chega para ser ouvido, naquele momento que é o primeiro encontro com esse Estado, né, com esse poder judiciário, com o juiz, a pessoa chega machucada, violentada, sofreu violência policial, e aí ela sofre mais violência ainda durante a audiência de custódia. E não tem o benefício da liberdade. Em qualquer país sério, se a pessoa foi torturada, esse processo é arquivado, ou nem se inicia o processo. O Ministério Público tem função constitucional de fiscalizar a polícia. E aí essa pesquisa está publicada, se vocês quiserem dar uma olhada, Justiça Blindada. Inclusive tem uma fala de um promotor, durante as perguntas na audiência, que fala assim para a pessoa que está sendo acusada: se você estivesse roubando, não estaria apanhando. Uma das falas do promotor. E as pessoas que foram violentadas pela polícia naturalizam também essa violência. De alguma forma ela não quer falar dessa violência que sofreu. Fala, só recebi um chute. Não, foi só um tapa na cara. Não, ele só me jogou no chão e a bota ficou em cima do meu rosto. Porque se sente intimidado por esse poder que está ali junto. Então sofre outras formas de tortura, que é a tortura psicológica também. É muito importante para falar isso, para dizer que a tortura histórica que determinados grupos históricos sofrem são torturas legitimadas, porque alguns corpos eles não têm essa mesma condição de humanidade que outros corpos têm. Né? Então, um corpo negro amarrado num poste, né, de um negro na praia do Leblon, na praia de Copacabana, não lembro que praia que foi, na praia do Flamengo, nos diz muito sobre relações de raça, sobre relações raciais no Brasil. É muito bonito ver uma elite carioca andando na praia com patins, tomando seu suco de laranja de marca, e um corpo negro amarrado num poste, que nos faz uma referência não muito longe daqui, uma referência da escravidão. Um corpo negro de Cláudia Ferreira da Silva sendo arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro. A quem comove? Alguém aqui conseguiu dormir à noite depois de ver essa cena? Essa é uma pergunta. 1 minuto para responder. Alguém conseguiu dormir? Isso é só para ilustrar um exemplo do Rio de Janeiro. E tantos outros, né, pelo Brasil inteiro. Tantas outras torturas, tantas outras mortes. Então é bom a gente saber quem morre e quem mata.
Quem mata nesse país é a branquitude. Branquitude como metáfora de poder. Branquitude como lugar de privilégio. É quem mata. E quem morre é Cláudia, é Ítalo. São 5 jovens da Zona Leste, decapitados. É a população carcerária que tem cor. Tem muita cor. Mas tem muita cor. Porque quanto mais cor se tem, mais tem que estar escondido. E é por isso que o cárcere não pode ser aberto para a sociedade. Quanto mais cor se tem, mais tem que ser exterminado. E aí o cárcere, é importante falar isso, para determinados corpos, e aí são esses corpos que têm muita cor, não serve nem para controle da sociedade. É para extermínio. É para não existir. Gostaria de agradecer, acho que acabou meu tempo, a gente pode continuar a fala mais tempo depois. Obrigada.